Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, o texto dessa manhã encontra-se em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Diz assim: Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu deles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também reconheceram que tu me enviaste, e eu tornei o teu nome conhecido para eles, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Amém. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção mais uma vez. Quão bom, quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Quão bom, quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, da sua irmã. Aperte a mão da sua irmã e cante esta canção. Aleluia, amém. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos e as irmãs vivam em união. Isso nós encontramos lá no Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos e irmãs vivam em união. E esse salmo termina dizendo o seguinte: porque aí Deus manda a bênção e a vida para sempre. Porque aí, nessa união, Deus manda a bênção e a vida para sempre. Irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos em João 17 é uma oração de Jesus, uma oração de intercessão de Jesus. É um pedido que Jesus faz ao Pai, um momento de oração, um momento de intimidade com o Pai. Esse texto, o capítulo 17 de João, é chamado de a oração sacerdotal de Jesus. É um momento de profunda intimidade de Jesus com o Pai, um momento de intercessão. E é interessante que nesse momento de intimidade com Deus Pai, de intercessão, de pedido a Deus por algo, o que é que Jesus pede? Ele pede justamente pela nossa unidade, Ele pede pela nossa união. Ele diz: eu não te peço, Pai, só por estes,
Estes são os discípulos que estavam ali com ele naquele momento. E ele diz: eu não te peço só por estes que estão aqui agora comigo, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles são todos os cristãos que vêm depois, a partir do testemunho dos discípulos e discípulas, a partir da missão da igreja nascente dos apóstolos. Então é a partir desse testemunho, desse anúncio, que virão os cristãos que vêm depois até nós. Nós estamos incluídos aí nessa oração, quando Jesus diz que não pede só por aqueles que estão ali com ele, mas também por aqueles que vão acreditar em mim no futuro, por causa da palavra deles, desses primeiros discípulos, das primeiras discípulas. E Jesus, ao pedir por nós, o que é que ele vai pedir? Para que todos sejam um. Para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. E também para que eles estejam em nós. Jesus, na sua oração sacerdotal, nesse momento de intimidade com Deus, ele pede por nossa união, ele pede por nossa comunhão, ele pede por nossa unidade. E essa unidade, irmãos e irmãs, essa comunhão, essa união, esse aconchego, começa aqui entre nós. Nós que estamos juntos aqui agora na presença de Jesus, na presença do Deus vivo, nessa comunidade local. Passa por aqui essa oração que Jesus faz por unidade, para que nós sejamos um, para que nós vivamos em comunhão. Mas ela não fala só de nós aqui, ela fala também do nosso presbitério, irmãos e irmãs das outras igrejas, do nosso presbitério aqui em Salvador. Alguns estão lá em Valério Silva hoje, celebrando a semana de oração da unidade cristã, agora pela manhã. Aí tem o de Salvador, Curitiba, Mangabeira, Caxité, a congregação de Itapiramutá. Mas não só a comunhão do nosso presbitério. Nessa oração de Jesus pela unidade também está toda a nossa IPU, os 7 presbitérios espalhados pelo Brasil, Vitória do Espírito Santo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, lá no norte, no Pará e Ananindeua, São Paulo, Minas. Nessa unidade também estão todos os nossos presbitérios, a nossa IPU nacional. Mas essa unidade não para por aí. Essa unidade pela qual Jesus ora, ela tem um alcance ainda muito maior, porque ela alcança toda a nossa família cristã no Brasil e no mundo, não só de agora, como os que vieram antes de nós, como os que virão depois de nós. É por todo esse povo que Jesus está orando, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim, orava Jesus, e eu sou em ti. É por essa vida em comunhão que Jesus orou naquele momento de intimidade com Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos, como foi avisado mais cedo, nesse período de semana de oração pela unidade cristã. É uma semana que é celebrada também nos países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, os que estão acima do Equador, da linha do Equador. E agora, no início do ano, e agora aqui entre nós, no hemisfério sul, no mundo todo é celebrada a semana de oração pela unidade cristã. No Brasil, em vários lugares, essa semana está sendo vivida. Irmãos e irmãs de várias igrejas que têm se reunido em igrejas diversas para orar pela unidade entre os cristãos. Aqui na nossa cidade de Salvador, essa semana se espalha por 15 dias, arredondando 15 dias. Então começou no sábado passado, na igreja luterana, aconteceu ao longo desta semana que passou, em igrejas católicas, hoje na igreja presbiteriana, hoje à noite terá na igreja batista, no Nazaré. Ao longo da semana teremos aqui na nossa igreja, na igreja anglicana,
Então as pessoas visitam umas às outras, as comunidades se visitam, as comunidades se acolhem e as comunidades oram juntas pela unidade cristã. E nós estamos nessa semana, movidos pelo Espírito Santo, vivendo esse tempo de oração, ressoando essa oração de Jesus, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. E essa unidade, irmãos e irmãs, é importante esclarecer algumas coisas. Jesus, quando orou pela unidade, ele orava por essa unidade na diversidade, nas diferenças. Jesus, quando orava pela unidade, não pedia para que todos fossem uniformes, mas que todos fossem um. Nós não precisamos ser iguais para vivermos em comunhão. O apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas que o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo é diverso. Se todo o corpo fosse mão, como é que o corpo ia caminhar? Se todo o corpo fosse pé, como é que o corpo ia se alimentar? Se todo o corpo fosse boca, como é que o corpo ia escutar? Se todo o corpo fosse ouvido, como é que o corpo ia se alimentar e louvar a Deus? Se todo o corpo fosse cabeça, onde é que estaria o coração para pulsar o sangue? Então o corpo tem várias partes que faz com que o corpo possa ser vivo e possa ter a sua diversidade de dons, e cantar, e orar, e se alimentar, e ajudar o outro, e pulsar o coração, e andar, e dar as mãos. Então o corpo ele não é uniforme, e essas partes precisam umas das outras. Então é dessa unidade que Jesus fala, é por essa unidade que Jesus orou, uma unidade na diversidade, uma unidade que não se confunde com uniformidade. Por isso que nós podemos sentar com irmãos e irmãs de outras igrejas, católicos, católicas, batistas, luteranos, anglicanas, sem deixar de ser presbiterianos, e sentarmos numa mesma mesa de comunhão, e celebrarmos juntos, vivendo uma mesma comunhão em Cristo Jesus, como diz o cântico, um só Senhor, um só Espírito, um só amor nos une aqui. Então, em Jesus Cristo, nós podemos viver essa unidade da diversidade. E como eu falava, pregando lá na Igreja Católica do Alto do Cabrito, quanto mais eu convivo com os irmãos católicos, luteranos, anglicanos, batistas, mais eu me torno presbiteriano. E mais eu posso aprofundar a minha fé em Jesus Cristo. Não um presbiteriano que se acha dono da verdade, fechado em si mesmo, que pensa que todos têm que ser iguais a mim para serem cristãos. Não. A gente tem a oportunidade de crescer para uma fé mais madura, mais ampla, mais aberta e capaz de abraçar o diferente, de aprender com o diferente, de orar com o diferente, de construir juntos, de orar o irmão de uma outra igreja não como uma ameaça, como um inimigo, como um adversário, concorrente, não, mas olhar como um irmão, uma irmã que pode caminhar junto, que pode orar junto e que pode trabalhar junto por um mundo mais justo, mais fraterno, mais em conformidade com a vontade de Deus. Então, Jesus orava pela unidade na diversidade. E Jesus orava para que sejam um, a fim de que o mundo creia. Os cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, têm um testemunho a dar no mundo. Um testemunho de que Jesus é vida e ressurreição. Mas imaginemos, se nós que pregamos o amor, a justiça, a comunhão, tratamos o nosso irmão de uma outra comunidade de fé com desprezo, com hostilidade, com preconceito, inferiorizando o outro, como é que o nosso testemunho vai ser acolhido no mundo? As pessoas vão dizer, olha, não são de Cristo, não são irmãos e irmãs em Cristo, e por que brigam tanto? E por que se discriminam tanto? E por que competem tanto? Não são testemunhas do amor? Não dizem que são um só corpo?
e participam de um mesmo batismo, de um só Espírito, o Espírito Santo, e por que brigam tanto, rivalizam tanto, se hostilizam tanto, não conseguem nem sentar numa mesa, nem se aproximar, nem se visitar, nem acolher uns aos outros? Se nós não vivermos essa unidade, o nosso testemunho será prejudicado, o nosso testemunho será incoerente, será inconsistente, porque as pessoas vão dizer: estão pregando o amor e vivendo a divisão, e vivendo o sectarismo, e vivendo o distanciamento, a hostilidade, o separatismo, e vivendo como donos da verdade. Que amor é esse? Então Jesus pregava pela unidade, a diversidade, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste, que o Pai enviou Jesus Cristo, para que nós possamos dar testemunho de uma forma coerente com o amor de Deus. Nós precisamos dar testemunho não só de palavras, mas vivendo essa unidade na diversidade, acolhendo o irmão diferente de outra comunidade de fé, visitando um irmão, uma irmã de uma outra comunidade de fé, com humildade, com espírito de paz, não para querer controlar o outro e convencer o outro de que ele lá está errado, que ele precisa vir do nosso lado, desrespeitando toda uma história de vida que aquela pessoa tem naquela comunidade, na sua família e assim por diante. Então, a unidade pela qual Jesus ora é a unidade na diversidade, e é a fim de que o mundo creia, a fim de que o nosso testemunho seja coerente, seja convincente no sopro do Espírito, para que o nosso testemunho reflita a nossa maneira de viver, e a nossa maneira de viver se reflita no nosso testemunho. E Jesus diz: para que estejam comigo onde eu estiver. E Jesus foi aquele que ultrapassou barreiras, que acolheu os pequeninos, que acolheu os pobres, que acolheu os doentes, que acolheu a mulher samaritana, os samaritanos que eram considerados impuros. Ele acolhe, ele dialoga, e essa mulher samaritana foi a primeira missionária fora do pedaço geográfico de Jesus. Jesus que curou o centurião romano. Os romanos eram vistos como opressores e eram, mas aquele centurião buscou em Jesus a cura do seu empregado. Com humildade, Jesus curou o empregado do centurião romano. Atendeu ao pedido da mulher cirofenícia, que era uma mulher também de um outro povo, desprezada, inferiorizada. Então Jesus, ele transitou pelas fronteiras, ele derrubou muros e foi ao encontro do diferente e acolheu o diferente, porque ele vivia o amor de Deus radicalmente. Ele era o amor da cabeça aos pés, diz a música. Jesus, ele era esse amor por inteiro, e por isso ele não estava preso a fronteiras geográficas, a preconceitos religiosos, a classe social, a injustiças de gênero. Ele não via nada disso, ele via as pessoas com amor, e por isso ele era livre para abraçar o diferente. E ele convida que estejam comigo onde ele estiver. Então, se Jesus transita nos diversos espaços, encontrando o outro, abraçando o outro, nós também somos convidados a estar com ele. E lá no final dessa oração sacerdotal, Jesus diz assim: e continuarei a torná-lo conhecido, a tornar o Pai conhecido, para que o amor com que me amaste, o Pai amou Jesus, esteja neles, os seus discípulos e discípulas, em nós, para que o amor que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então Jesus ora por nossa unidade, para que o mundo creia, para que o amor dele possa verdadeiramente estar em nós, porque é esse amor de Jesus que derruba barreiras, como diz Paulo lá em Efésios. Paulo diz assim em Efésios 2,14: Cristo é a nossa paz. De dois povos, e aqui ele estava falando do judeu e do pagão, dos gentios, dos não judeus, de dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio. Paulo está falando de Jesus, que na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio. E podemos completar e construir
da comunhão, o amor. Essa unidade na diversidade pela qual Jesus orou, a fim de que o mundo creia, é uma unidade do amor, irmãos e irmãs. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e do seu amor, mais nos aproximaremos uns dos outros, seja aqui na nossa igreja local, seja com outras igrejas, seja com as pessoas de modo geral. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de quem precisa do nosso ombro, do nosso abraço, da nossa escuta, do nosso amor. Porque o que é que Jesus dizia? Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava doente e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Porque Jesus está nos pequeninos. E quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de quem precisa do nosso amor, da nossa solidariedade. E quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros, irmãos e irmãs das diversas denominações do mundo. Imaginem um círculo, eu gosto dessa imagem, um círculo. Veio um círculo aqui, imagina. E aqui o centro desse círculo. Esse lado do círculo está distante desse, não é? Esse lado do círculo está distante desse. Mas se esses pontos vão se aproximando do centro, o que acontece? Eles se encontram. Nós estamos aqui nesse círculo. Qual é o centro do círculo da nossa fé? É Jesus. Então, se nós partimos de onde nós estamos e nos aproximamos de Jesus, que é o centro, nós vamos encontrar um ao outro no centro da nossa fé, que é Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos dele e nos aproximamos uns dos outros. E podemos viver esse Jesus que derrubou o muro da separação, o ódio, e que estabeleceu a ponte da comunhão, o amor. Por isso Jesus nos chama e orou por nossa unidade. Unidade feita de respeito, de cuidado mútuo, de solidariedade, e não de concorrência, mas de cooperação, para que o amor faça novas todas as coisas. Então que possamos, irmãos e irmãs, ouvir essa oração de Jesus ressoar em nós, para que todos sejam a fim de que o mundo creia, para que o amor de Jesus esteja em nós, e que possamos viver isso desde a nossa igreja local, nós aqui, em todos os níveis, no nosso presbitério, na igreja nacional, com irmãos e irmãs de outras igrejas e com as pessoas, independente da religião que professa, independente de qualquer grupo social, que possamos viver esse amor de Deus, porque é vivendo esse amor que nós viveremos essa unidade pela qual Jesus orou, a fim de que o mundo creia, para que o amor dele esteja em nós. Quão bom e quão maravilhoso é meus irmãos vivam em união. Vamos cantar esse verso? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão da sua irmã e cante essa canção. Aleluia, amém. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos e irmãs vivem em união, porque aí Deus manda a bênção e a vida para sempre. Vamos falar juntos e juntas? Porque aí Deus manda a bênção e a vida para sempre. Amém.